Soberano e Santíssimo Deus, Pai infinito, mais uma vez, ó Deus Santo, pela grandeza da Tua misericórdia, nós nos encontramos com vida aqui, debaixo desse arvoredo, nessa sombra maravilhosa, para invocar o Teu nome e para mostrar esse estudo, Senhor Deus, àqueles que necessitam de Ti. Ó Pai Santo, põe o Teu Espírito Santo em nosso meio e nos orienta através dele para que possamos passar um estudo maravilhoso àqueles que o aceitam, àqueles que querem te servir. Nós tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O estudo hoje é na Nova Aliança, a dízimo. Porque tem igrejas aí que brigam por causa do dízimo, né? Tem uma que eu cheguei a ouvir de uma pessoa de uma seita religiosa que diz assim: se não existir o dízimo, então não existe Deus. Eu cheguei a ouvir de outra pessoa, de outra seita religiosa, a qual nós temos a resposta do estudo, né? Que ele disse: se eu não vou para o céu, então Deus não é verdadeiro. Olha que absurdo. Essas são pessoas que não examinam a palavra de Deus, ou examinam, mas o Espírito Santo de Deus não mostra as incógnitas para ele, os mistérios. Então, por isso que pessoas acabam blasfemando não só contra Deus, mas contra o Espírito Santo de Deus. O dízimo começou com Abraão, entregando os dízimos dos despojos a Melquisedeque, depois de ferir a Kedorlaomer, naquela guerra que ele foi e feriu aqueles reis, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Os dízimos do despojo. No tempo de Abraão, o dízimo não era lei. E por que Abraão entregou? Porém, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque porque ele era sabedor que seria patriarca de uma grande nação, cujo nome é Israel. Isto porque a ele foi pregado o Evangelho antes de nós. Gálatas 3, capítulo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então anunciou primeiro o Evangelho. Na minha Bíblia fala pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Né? Então naquele tempo Abraão já foi evangelizado. E por isso que ele tinha consciência que ele tinha que entregar o dízimo, porque ele ia ser patriarca de uma nação que ia ter uma lei 450 anos depois que tinha que entregar o dízimo. E também sabia que os levitas pagariam os dízimos na pessoa de Abraão 450 anos depois. Hebreus capítulo 7, verso 1 e 2 e o verso 9. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. 9. Verso 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Olha, veja bem, a Bíblia da minha mulher é sempre aquilo que eu reclamo. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, porque era a lei já dos levitas, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Abraão pagou e ele era patriarca dos levitas, então eles tinham que pagar também. Estava no nome. Né? Por isso que todas as religiões
tem que ter Abraão como pai da fé. E como Deus, por exemplo, vamos voltar um pouquinho, mudar um pouquinho de assunto. Como Deus, por exemplo, só prometeu a terra a Abraão e os filhos da fé de Abraão querem ir para o céu. Não tem lógica, né? Então não é filho de Abraão. Então não é filho de Abraão. No tempo de Abraão não era lei, porque a lei veio 450 anos mais tarde. Porém, quando veio a lei de Moisés, foi integrado na lei o dízimo. Levítico 27, 32. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Foi integrado então na lei dos levitas. No tempo de Moisés virou lei. Porém, quando veio Jesus, ele aboliu toda esta lei, inclusive o dízimo. No tempo de Moisés virou lei porque Moisés que escreveu o livro de Levitas. Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Mas quando veio Jesus, ele aboliu toda aquela lei de Moisés. Romanos capítulo 3, 21. Esse é um versículo que é uma incógnita para aqueles que não conseguem entender as coisas de Deus. É um mistério esse versículo. Mas agora sem lei mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Viu como é um mistério? Olha, agora sem lei, quer dizer, não tem lei, né? Se manifestou a justiça de Deus. Testemunhado pela lei, como se é sem lei, como é testemunhado pela lei, né? Mas sem lei dos judeus, testemunhado pela lei dos 10 mandamentos, que é a lei da fé. Tá? E quem testemunhava essa lei naquele tempo era quem? Os profetas, os apóstolos e os profetas. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou deixar bem claro esse versículo que eu martelo bastante em cima deles quando estou falando do término da lei dos judeus e as pessoas não querem aceitar. O que é fim? Acabou. Fim é acabou. Não tem mais nada aqui. Terminou. Aqui acabou. O fim da lei é Cristo. Quando Cristo veio, morreu aquela lei, acabou. Né? Para testemunho, para justiça. Para a justiça, justiça é a lei dos 10 mandamentos. Para a lei testemunhado pelos profetas. Agora, sem lei, né, vê a justiça, que é a lei de Deus, testemunhado pelos apóstolos e pelos profetas. O fim da lei foi Jesus. Para a lei de Deus, a justiça de Deus e todo aquele que crê. Olha como é interessante, mas as pessoas parecem que não entram na cabeça para entender o versículo. Tem que raciocinar com o espírito. É. Bem aí quando Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Sim, porque só Jesus terminou com essa lei quando ele morreu. Que cumpriu toda a lei. É, ele cumpriu toda a lei porque ele era judeu. Tá? Ele nasceu da nação de Israel, isso. Então ele, enquanto não morresse, ele não terminaria com a lei. Por isso que o livro de Hebreus deixa bem claro, né? Que quando ele rasgou o véu, foi quando rasgaram o seu corpo lá. E o véu se dividiu em meio, capítulo 28, parece que é 24, eu não sei, 28, de Mateus, verso 52, o véu rasgou-se o meio. Quando rasgou o véu o meio, aquela lei de Moisés acabou, ficou só a lei dos 10 mandamentos. Por isso que no novo estudo que nós vamos passar semana que vem, está falando de justiça e paz, aí vai mostrar que no reino de Jesus, essa justiça, essa lei tem que prevalecer. Colossenses capítulo 2, verso 14 a 17. É complicado, irmão. Olha que é pesquisa de quase 50 anos que eu venho pesquisando a Bíblia para entender tudo bem isso aí. É um mistério mesmo.
Por isso que a Bíblia se renova a cada manhã. Né? Aquele que está no Espírito não tem lei. Né? Capítulo 2. 2, 14 a 17. Vamos ler com bastante calma e atenção para poder... E eu vou tocar no teu braço para poder fazer a explicação de cada isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, Enterrou, pode até... e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Veja bem, o que é cancelar? Fechar. Não existe mais. O fim da lei é Jesus. E aqui está falando de Jesus. Ele tendo cancelado o escrito de Moisés, de dívida, que era contra nós e que constava de ordenança. Lei de Moisés, lei da carne, lei de ordenança, lei dos levitas. Tem uma série de nomes a lei de Moisés. E as ordenanças é que eles tinham que cumprir a risca aquelas ordenanças. Foi cancelado aquele escrito de dívida, encravando-o na cruz. Eu não falei para você que foi depois que ele morreu? Encravando-o na cruz. Verso 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja bem, despojando, tira fora. Né? Despojou os principados. O que eram os principados? Os sacerdotes, os levitas. Né? Fazia aqueles rituais. Ele despojou tudo aquilo. Despojando os principados e a potestade de poder, que eram os mandatários. Normalmente, naquele tempo em que Jesus veio, os mandatários, que eram os ricos, eram os essênios. Eles que tinham poder, que pagava a milícia romana e pagava o César. Por isso que quando ele falou para Pilato, se você não entregar esse homem para nós, nós vamos te entregar você a Pilato. Pilato lavou a mão. Foi aonde Pilato morreu, espiritualmente. Né? Verso 16. E aqui ainda fala, e expôs eles ao desprezo, né? Triunfando deles na cruz. Né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quando acabou com a lei não te obriga mais a nada, pois ela morreu, acabou. Né? Então agora ninguém pode julgar você se você come carne de porco, se você... Esses tempos uma pessoa falou assim, mas aquele cachorro lá, um cachorro velho magro, né? Deve ser gostoso o assado. Eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Por isso que lá no capítulo 11 de Coríntios diz assim, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo dizendo, por que tudo me é lícito? Está lá no açougue, carnes... passado pela fiscalização, carne sadia, tem carne de porco, tem carne de carneiro, e pode ter carne até de jacaré, de javali. Agora aquilo ali foi passado por uma fiscalização de higiene, né? Você pode ir lá no açougue comprar e comer, mas desde que você ore primeiro para comer. Porque quando você ora, o alimento é abençoado, como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Né? Então, ninguém pode te julgar mais com isso. Mas Paulo, também como foi muito cuidadoso, ele disse, se você vai na tua casa comer, como acontece muito aqui, que eu tenho uma filha que diz que é judia, estão na religião que são judeus, então eles não comem linguiça, nem que seja linguiça pura de gado, porque diz que a coisa que envolve a linguiça pode ser de tripa de porco. Né? Então você respeita para não haver escândalo. Né? Pela ignorância dele, para não escandalizar. Paulo nos deu esse exemplo. Então a gente já nem faz isso aqui quando eles vêm aqui comer. Por quê? Porque qualquer coisa para eles se escandalizam. E para não haver esse escândalo, a gente não faz. Por quê? Eu sei que se eu pregar o evangelho para eles, não quer aceitar. Então eu não vou escandalizar, deixa eles. Né?
verso 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então tudo isso foi sombra, até chegar Jesus. Porque aquelas matanças de animais, espargiu o sangue no altar, tudo representava o sangue do Cordeiro. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, foi um sacrifício de uma vez por todas. Aí foi o fim dessa lei. Acabou com tudo isso aí. Porque agora o sacerdote não é mais um sacerdote levita, mas é um sacerdote que nunca Moisés pegou daquela tribo para ser sacerdote, para atender as coisas de Deus, que era da tribo de Judá, né? Como fala lá em Hebreus capítulo 7. Então, essas coisas que é importante que nós entendamos e esclarecemos bem aqui, porque isso aqui vai para a internet, para que as pessoas entendam a palavra de Deus. Ainda em Tito, capítulo 1, verso 14 a 16. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Viu como é sério? Então esses que estão pregando essa lei hoje, que querem guardar a lei judaica hoje, eles são os anticristos de 1 João capítulo 4. Por quê? Porque eles não creram que a morte de Jesus aboliu tudo isso. Então não creram em Jesus. Se não crerem em Jesus, são anticristo. E foram os primeiros anticristos, foram os judeus, aqueles que não creram, né? Por isso que João fala, já está em nosso meio, naquele tempo. E as pessoas criam um mistério, e quando viu o anticristo, quem é esse anticristo? O anticristo. Um adventista falou para mim assim, e quem é o anticristo? Quer que eu te fale a verdade? Quer. Você. O que eu vou fazer? Por causa disso, você levantou e foi embora. Mas eu tinha que falar a verdade. Por isso que eu perguntei para ele, quer que eu te fale a verdade? Quero. Então é você. É uma realidade, e a realidade as pessoas não querem aceitar. Mas é a realidade. Então não se preocupe com fábula judaica. Fábula judaica é a lei dos judeus. Lei de ordenança, fábulas, é um monte de coisa. Tem um monte de título essa lei. Nem com mandamentos de homem, porque é escrito por homem, né? Desviados da verdade. Entendeu? Todas as coisas são puras, todas, é generalizado. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aí você vai lá para Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, você vê bem esse versículo mostrando lá. Só lê isso aí para você ver. Timóteo, capítulo 4, 1 a 5. Primeiro, né? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Só que eu pedi você ler do 1 ao 5. 4, do 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que... Expressamente, porque tem que ser rápido. Diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então veja bem, o que é apostatar? É aquilo que nós estávamos falando agora mesmo, irmão Vinícius. Apostatar é uma pessoa que se diz que é crente, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou presbítero, eu sou diácono, né? Só que não quer saber da verdade. Então é um apóstata. Ele nega, né, a realidade da palavra de Deus, mas não nega que ele pertence a Deus pela doutrina que ele segue. Isso são apóstatas, né? Então apostatarão alguns da fé, dando os ouvidos a espíritos enganadores
e ensinos de demônios. Impuro descrente, nada é puro, para eles nada é crente. A oração deles não tem força nem para passar do teto da casa. Lê o verso outro. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Viu? O que é cauterizar? Cauterizar é que ele aprendeu que não pode comer carne de porco, que é imundo, que é aquilo e aquilo outro, e criou um fanatismo dentro da própria mente, e nada faz ele reverter aquilo ali. É forte isso aí. Isso é muito forte. Né? Termina. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, para a fim de usarem deles com ações de graças. Veja bem, quem proíbe o casamento? Tem uma igreja que proíbe o casamento, mas ela proíbe por benefício próprio. Porque se o sacerdote dela casa, aí depois ela vai ter que dividir os bens. Então não pode casar para não dividir os bens. Né? E abstinência de manjares. Outras religiões que são os anticristos, que estão ainda seguindo aquela velha lei. Olha como é perfeita a palavra de Deus. Termina. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Isso quer dizer que não tem um alimento. Se você vai comer aqui um amendoim, meu Deus abençoe esse alimento. Come. Mas tem que orar. Né? Agora, no tocante a Deus, esses são os apóstolos. Tá? Veja bem. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Diz que conhecem. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha como é sério quando você começa a ligar uma coisa com a outra. Mas o nosso assunto é dízimo, nós vamos chegar lá. Mas eu quero mostrar que acabou com essa lei do dízimo, por isso é que nós não podemos dar dízimo hoje. Jesus, quando veio, ele substituiu os sacerdotes e os levitas. Sacerdócio e os levitas. Porque aquele sacerdócio era falho, e a lei mosaica era só uma sombra da lei da fé e do sacerdote real. E aqui você vai ver que aquela lei era inútil. Hebreus capítulo 7, verso 11 a 22. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Espera aí. Se aquele sacerdócio levítico era perfeito, então não haveria necessidade de levantar outro. Né? Mas veio outro sacerdócio, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, que é o próprio Jesus, porque Melquisedeque representava o pão e o vinho, né? E não segundo a ordem de Arão, irmão de Moisés. Né? Pode ler. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Glória a Deus. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora é eternamente esse Jesus. Não é mais levita que impedia de viver pela morte, mas esse não morre mais. Portanto, pode ler. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Inútil. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Um momento. Aqui é que eles fazem a confusão. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então eles pegam essa lei e misturam com a lei dos 10 mandamentos e falam, hoje nós vivemos pela fé. Então, pela fé você pode adulterar, você pode matar, você pode roubar, porque não tem lei nenhuma. Né? Enquanto estiver na carne, É terrível. Veja bem como que é. O diabo ele é astuto e pega as pessoas desprevenidas. A lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma, mas essa lei foi a lei de Moisés que acabou de ser falado que ela era fraca e inútil. Né? Não a lei dos 10 mandamentos. Porque se a pessoa voltar lá para Eclesiastes 3:14, lá diz assim, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso faz Deus para que o homem tenha temor diante dele. E qual foi as únicas duas coisas que Deus fez com sua própria mão? O homem, que ele plasmou com sua própria mão, e a tábua dos 10 mandamentos. Então dura eternamente, por que vai tirar? É falta de ligar uma coisa com a outra. Né? Pode ler o restante. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Então esse foi um sacerdócio com juramento por Deus. Né? E jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele Jesus que colheu o dízimo de Abraão, agora ele vira sacerdote. Mas aquele Jesus que colheu o dízimo de Abraão, agora já era sacerdote de Deus e agora ele é sacerdote eterno. Porque ele veio, morreu, limpou toda a sujeira, toda a inutilidade, toda a fraqueza daquela lei de homem e ficou a lei da justiça, a lei da fé. Com este sacerdote de superior aliança, através do seu sangue remidor que ele nos resgatou, por fé e não por lei de obras, somos justificados. Justiça de Deus por Cristo Jesus. Nos dias de hoje não há mais sacerdote levita. Daí não temos mais obrigação com a lei mosaica, nem com os seus rituais, ou seja, todo o livro de Levítico é só uma memória, mas não funciona mais. Não se cumpre mais, até porque aquela lei foi de toda removida, não aguardamos mais. Agora só guardamos a lei da fé, os 10 mandamentos de Deus. Paulo só recomenda na nova aliança a oferta voluntária, conforme suas posses, porém não é mandamento. 2 Coríntios capítulo 8, verso 8 e verso 15. Livro de Atos, que a igreja em movimento. É só seguir o livro de Atos. É? Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Até o verso 15. Verso 15. Só o verso 15. É. Como está escrito, o que muito escolheu não teve demais. Que muito colheu. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Isso é a oferta voluntária. Né? Por que houve essa oferta voluntária? Paulo ficou um ano arrecadando coisas não perecíveis para levar para a igreja mãe. Por quê? Porque os judeus, quando eles se converteram naquela época, eles vieram com muito sede ao pote. E tudo pegava sua fazenda, vendia e doaram para a igreja. A igreja não soube administrar aquele bem e acabou com tudo. E os irmãos ficaram passando necessidades e até fome. E Paulo, vendo esta calamidade, pediu aos irmãos de outras cidades para que ajuntasse ofertas, bens,
para levar para a igreja mãe, porque os irmãos de lá estavam passando necessidade. Então é aí nisso que ele fala, não vos falo em forma de mandamento, né? Mas é pela diligência da necessidade deles e pela tua boa vontade que você está doando a oferta. Então a oferta é válida, não dízimo. Com a lei da fé, já estamos praticando os costumes do reino milenial, pois ao se guardar os 10 mandamentos de Deus, já estamos praticando a justiça e a paz, que é a ordem principal do reino do Senhor Jesus Cristo. A mudança radical do judaísmo para a igreja é o fator de que até o dia de hoje os judeus não aceitam a nova aliança, ou seja, o novo sacerdote. E a mudança radical são estas. Primeiro, a circuncisão foi trocada pelo batismo. Não se circuncisa mais, mas se batiza. Segundo, a abstinência alimentar deixou de existir. Terceiro, os dízimos e as festas judaicas também deixaram. Quarto, os gentios se tornaram iguais aos judeus perante Deus. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você deixa de ter nacionalidade. A nação agora é de Deus, você é filho de Deus. Quinto, Jesus é o sacerdote principal e para sempre. Sexto, deixar de guardar a lei de Moisés. Sétimo, o fim do sacerdócio levítico. Oitavo, agora só permanece a lei da fé, os 10 mandamentos. E nono, o batismo com o Espírito Santo. São os dons espirituais que o Israel não teve. No lugar de dons espirituais eles tinham os profetas, e agora na nova aliança nós temos os dons espirituais e deixou de existir o profeta. Com todas essas mudanças, não só os judeus rejeitaram, como também várias seitas religiosas condenam até o dia de hoje. O dízimo porque as religiões vão perder os ganhos, não por ensinar a verdade, porque até isto eles não ensinam, né? Mas deixam de encher os bolsos em nome de Jesus. Desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Por que cobrar? Agora eu estou lendo na Bíblia. Essa é a mãe de todos, na verdade. De graça receber, de graça dai. Por que cobrar? Já houve algumas seitas que falou para mim, mas se não cobrar, como que nós vamos construir novos templos? Falei, mas existe uma seita igual a de vocês, que também não prega a verdade e não tem dízimo. E hoje os maiores templos são quase dela, que é cristã no Brasil. Mas eles também não aceitam lei. Não, nós não temos dia de guarda, não tem lei, não tem nada. E como que vivem sem lei? 1 Coríntios capítulo 9, versos 16 e 18. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Até o 18. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. De graça, não tem que cobrar. Será que eles não veem isso aqui na Bíblia? É difícil, irmão Vinícius, por isso que eu falo. O senhor está tomando hoje todo o conhecimento dessa verdade, embora o senhor já tenha um conhecimento maravilhoso, mas aí daqui para frente o senhor vai ver como é difícil trazer uma pessoa para servir a Deus dessa forma.
É por isso que eu louvo a Deus, por causa que o Senhor aceitou isso aí. E não só aceitou, mas está me ajudando a passar esse estudo adiante. Não é fácil, irmão Vinícius. É difícil. É muito difícil. O senhor tem a sua esposa que diz que é crente. Eu tenho a minha, que nasceu no berço adventista. A minha faz comigo todos os estudos aqui. Mas ainda fazer certinho, ninguém faz. Até eu, todo mundo é falho, né? Não existe um homem perfeito. Mas você luta para isso. E você nota que na outra ele faz um pouco de corpo mole para chegar até lá. Essa é a realidade. Eu não vou esconder a realidade. A palavra de Deus diz: sede franco uns com os outros, né? Portanto, a nova aliança, o novo costume, é vontade de Deus, não é nossa. E não é vós outros que irá mudar esta regra. A regra vai seguir. O que temos que ter em mente é sabermos ser humildes e aceitar a imposição de Deus como está escrito e não conforme a nossa vontade. 1 Timóteo capítulo 4, verso 9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Se a palavra é fiel, Deus também é fiel. Tem vários carros que eu vejo na rua dizendo: Deus é fiel. Maravilhoso. Alguém já viu que Deus é fiel. Aí pergunta: agora você é fiel a Deus como Ele é a você? É aí que está a diferença. É aí que mora o perigo. Nós não podemos pensar ou querer fazer uso da palavra de Deus para obter lucros ou ganhar dinheiro, até porque não é isto que a Bíblia nos ensina, mas sim em 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, 11 e 16. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Está vendo? Manda estas coisas e ensina-as. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É sério, é sério. Mas muita gente vai ouvir e muita gente não vai aceitar. Por quê? Porque a palavra de Deus reprime as pessoas das oferendas do mundo. Sim. Então não é fácil, é difícil. Somos despenseiros de Deus, seguidor da sua doutrina, defensor deste fundamento de Deus. 2 Timóteo 2, 19 e 3, 16 e 17. 2, 19 primeiro. 2 Timóteo? É. 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aí 3. Espera um pouquinho. 3, 16 e 17. Vou falar desse versículo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Está registrado. Ninguém pode... É a mesma coisa você registrar uma empresa. Ninguém pode copiar a tua ideia. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que é injustiça? Não guardar a lei. Aparte-se desses. São os apóstatas, que eu acabei de falar, que está lá em Timóteo. Né? Se diz que são crentes, mas não fazem a vontade de Deus, como está lá em Tito. Né? Confessa conhecê-lo, mas são reprovados. Né? Não faz a vontade.
Então é sério, esta situação é séria. Capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, Na justiça. para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu quero ensinar mais isso aqui. Aí a Bíblia diz aqui, para que o homem de Deus seja perfeito. Vamos primeiro voltar ao primeiro versículo, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quer dizer, não foi feito por ninguém, é por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na lei, na justiça. Na lei, na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha como a Bíblia é perfeita. O homem de Deus é perfeito. Mas como que nós vamos ser perfeitos vivendo ainda no pecado? Não. Perfeito no conhecimento. Por isso que a Bíblia diz aqui, perfeito e perfeitamente habilitado. Quer dizer, no conhecimento para pregar a justiça de Deus em toda boa obra. Então, é essa a mensagem que nós queríamos deixar a você que vai nos assistir, que vai nos ver. Pense bem no que nós passamos aqui, porque o que nós passamos é para a tua salvação. Nós passamos esta bondade de Deus adiante para que Deus tenha misericórdia de também. E se quiser entrar em contato conosco, fazendo perguntas, nós estamos prontos para te ouvir e para responder. E para te colocar em toda boa obra de Deus, que é a sua palavra e a sua justiça. Que Deus nos abençoe, irmão. Faça a oração para nós. Senhor Deus, sabemos que é somente pelo Seu Espírito que somos santificados, temos conhecimento da Sua palavra. Continua então nesse caminho, em nome de Jesus. Amém. E o outro estudo